Fala, meu querido, seja muito bem-vindo a mais uma questão aqui da prova da FUVEST 2023. Nós começamos a resolver essa prova de segunda fase, uma prova que teve nível avançado. Eu não diria que foi uma prova simples, não, é uma prova que exigiu bastante do aluno. Nós vamos ver que talvez essa foi uma das questões mais simples que tenha, que ela abordou temas assim bem diversos, diversos temas aí ao longo dos três itens, mas que era importante você ter esse conhecimento de não decoreba, né? A FUVEST sempre muito atenta a isso e teve que pensar para resolver essas questões. Então, vamos resolvendo aí. Se você não está inscrito lá, se inscreve, nos ajude aí também. Ficou qualquer dúvida, por favor, deixe seus comentários aí para que a gente possa cada vez poder te ajudar um pouquinho mais. O objetivo dessas resoluções é, além, claro, de você entender, ser bem processual, bem passo a passo. Nós não queremos, às vezes você quer ser muito rápido, mas às vezes o rápido às vezes perde tempo, né? Que às vezes você assiste e não entende nada, se você estivesse num processo mais devagar, para você que tem dificuldade mesmo, você que até tem facilidade, mas quer entender de fato o que está acontecendo. Essa é a nossa proposta para esse ano, para que a gente possa fazer aí boas resoluções e entender e fazer um bom entendimento dessas questões. Começar então? Essa primeira aqui fala de usinas hidrelétricas, converte energia mecânica em energia elétrica, que depois é transportada por linhas de transmissão até as residências e indústrias. Então vamos começar falando. Então dava para saber aqui que a gente estava falando sobre energia elétrica e todo aquele processo que você está mais do que acostumado a ouvir aí falar sobre energia mecânica e energia elétrica. A potência aproximada de uma usina de Itaipu é de 15 gigawatts. Então, já a primeira informação, deixa eu anotar aqui para ficar mais bonitinho para você, vamos grifar aqui o que é importante. Ó, 15 gigawatts é a de Itaipu. Então, vamos anotar essa informação, porque quem sabe quem sabe não, ela vai ser muito útil em Itaipu. Então, lá em Itaipu, você tem uma potência aqui de 15 gigawatts. Você que não sabe o que que é giga, né? É importante você saber. Veja que aqui ele não fala no Note a Dot. Ele esperava que o aluno soubesse que isso é uma potência de 15, o giga é 10 elevado a 9 watts. Importante essa nomenclatura você saber desde lá do comecinho do ano. A potência dissipada por um aparelho de TV, no modo de espera, standby, tem cerca de 6 watts. Ou seja, um aparelho de TV tem uma potência aí de 6 watts. Beleza. Supondo que, em média, cada um de 75 milhões, é coisa, em 75 milhões de domicílios, tenha um aparelho de TV de modo espera e que a porcentagem de potência de Itaipu é consumida apenas para manter a TV brasileiras nesse modo. Ou seja, ele quer comparar a potência da usina de Itaipu com a potência total desses 75 milhões de TVs que a gente tem no Brasil. Então, o que que a gente precisa fazer? A gente pode fazer, acho que aqui, um caminho legal, você que aí acha física muito difícil, bom, um caminho simples é falar assim, ó, que uma TV tem uma potência de 6 watts. Como a potência vai se acumulando, né? Você tem no total de 75 milhões, né? O que que é 75 milhões aqui? Vou escrever esse número, ó, 75 milhões. Isso aqui é 75 mil mais 3 zeros, 75 milhões. Se a gente colocar um 7,5 aqui, a gente vai ter que andar uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Ou seja, 75 milhões é 7,5 vezes 10 a 7 TVs que a gente tem ao longo aí desse Brasil. E aí eu vou ter a quantidade de potência total dessas TVs somadas, né? Então, fazendo uma regrinha de 3, multiplicando isso aqui, né? A gente vai ter que 1 vezes x é igual a 6 vezes 7,5 vezes 10 elevado a sétima. Beleza. Quando a gente faz essa conta, esse x dá 45 vezes 10 elevado a 7 watts. Pronto. Eu tenho aqui o que, que é essa potência, né? Essa potência é a potência das TVs, a potência total da TV, e essa aqui é a potência de Itaipu, né? Então, o que que ele quer aqui fazer a pergunta? Qual é a porcentagem da potência de Itaipu é consumida apenas para manter as TVs nesse modo? Então, veja, para a gente fechar esse exercício, a gente vai falar que o que a gente tem, vou chamar aqui de Itaipu, pote I,
15 vezes 10 elevado a 9 é equivalente a 100%, que é a potência total aí gerada pela usina. Agora, os 45 vezes 10 elevado à sétima equivalem a x%. Vamos chamar de x não, porque a gente já usou x, né? Vamos falar que, vamos chamar de y aqui. E para a gente achar esse y, a gente multiplica em cruz. Ou seja, esse 15 vezes 10 elevado a 9 vezes y é igual a... Se a gente multiplicar isso aqui, né, o 45, né, 45 vezes 10 à sétima, só que esse 10 à sétima vai multiplicar com 100. Né? 10 à sétima, aqui, ó, vou deixar aqui no meu rascunho, vezes 100 é a mesma coisa que 10 à sétima vezes 10 elevado ao quadrado. 10 à sétima vezes 10 ao quadrado, lembrando que 100 é 10 ao quadrado, né? 10 vezes 10 dá 100. E isso aqui dá 10 elevado a 9. Pronto. Então, isso aqui é 10 elevado a 9, uma vez que eu multipliquei 45 vezes 10 à sétima vezes 10 ao quadrado. Se a gente passar esse y aqui, que é a porcentagem, você vai ter 45 vezes 10 elevado a 9, dividido aqui por 15 vezes 10 elevado a 9. Esse y, a gente pode simplificar, cortar 10 a 9 com 10 a 9. 45 por 15, a gente simplifica por 15, isso vai dar um total de 3%. Esse valor, né, a porcentagem aí que a gente tem do total, né, são 3% do total que a gente tem. Vou pausar o vídeo aqui, né, para que a gente possa, deixa eu até simplificar aqui, deixar uma coisa meio reservada aqui. Esse espacinho aqui foi só para a gente pudesse aqui usar nesses temas, mas vou pausar o vídeo e aí a gente vem para a segunda parte da questão, que é a parte do item B e do item C e assim por diante. E bora continuar aí na segunda parte do item B. E ela fala assim, agora já matamos o item A, que é de 3%, e aí agora a gente vai para o item B. Uma versão simples da usina hidrelétrica utiliza uma queda livre de água para girar aqui, ó, uma bobina, supondo que a água inicie praticamente repouso a uma queda de 20 metros até a turbina, com a velocidade que a água atinge a turbina. Então é aquela questão de energia mecânica, né? Então, por exemplo, a água cai até uma altura aqui, se a gente pudesse definir, aqui tem uma turbina girando aqui, e essa turbina está girando, e aqui a velocidade inicial da água é zero e ele quer saber qual que é a velocidade com que ela cai aqui. Você pode perguntar assim, poxa, mas qual que é a resistência aqui do ar e tudo mais? Ele fala para você que você despreza essa resistência. Então nós podemos considerar aí, vamos escrever aqui com o item B, que a energia mecânica no ponto mais alto, vou chamar esse aqui de ponto A, tá? É igual à energia mecânica lá no ponto B. Não há dissipação de energia. É um sistema conservativo. Dessa maneira, nós podemos escrever que a energia cinética em A mais a energia potencial em A é igual à energia cinética em B mais a energia potencial em B. Se você não estudou isso aí, é bom você sempre estudar isso, porque sempre tem caído nos vestibulares. Lá no ponto mais alto, não tem energia cinética. Por quê? Porque não tem velocidade, ele parte do repouso. Isso está descrito aqui, ó, supondo que a água inicia praticamente do repouso. Então, praticamente a gente vai adotar que é zero. Ela tem energia potencial, nós vamos escrever aqui, ó, que é o mgh, né? Energia potencial, mgh é a altura do ponto A. E quando ela chega aqui, ela tem velocidade, que é justamente a pergunta dela, que é o mv quadrado sobre 2. E nós aqui falta achar a energia potencial gravitacional, no ponto B. Adotando que aqui é o H igual a zero, né, o meu referencial, né? Então aqui se não tem altura, partindo do meu plano horizontal de referência, né? Aqui é a minha referência, que a altura é zero. Esse daqui também vale zero. Boa. O que nós podemos fazer? Podemos cancelar a quantidade de massa, porque os dois têm o mesmo valor. E aí, multiplicando em cruz, eu falo que v ao quadrado é igual a 2 vezes a gravidade vezes a altura. Só multiplicar em altura de A. 2 vezes GH é igual a v quadrado.
Então, V quadrado é igual a 2 vezes, ele fala para a gente que a gravidade vale 10 e que a altura vale 20. Já deve ter feito algum exercício desse modelo. Velocidade, então, é igual a 400, 2 vezes 10, 20 vezes 20, 400. A velocidade, então, que a água chega lá no chão, na turbina, é de 20 metros por segundo. Ponto. Esse daqui é a nossa resposta do item B. Maravilha? Então, essa aí é a resposta do item B que ele estava perguntando para você sobre a velocidade. Uma questão, um item assim até que aparentemente tranquilo, né? Não é nada impossível de se fazer. Então, vou deixar esse espacinho aqui para a gente poder não precisar cortar mais uma vez o vídeo. Então, assim encerramos o item B. No item C, aqui o item C ele fala que o impulso da água faz girar a turbina, que por sua vez aciona um gerador. Tá bom. A presença de um campo magnético no gerador em movimento leva ao surgimento de uma força eletromotriz. Ótimo. Então, estamos falando de eletricidade mesmo, né? Eletrodinâmica, que varia no tempo. Após o transporte da eletricidade até uma residência. O gráfico da força, então você tinha que analisar esse gráfico, é o gráfico de força eletromotriz, FEM aqui, em função do tempo. Se conectarmos a tomada de uma resistência de um ferro de passar com um resistor ôhmico de 40 ohms, qual será a máxima corrente elétrica que percorrerá o resistor de ferro durante sua operação? Vejam aqui, ó, a pergunta dele é a máxima corrente, né? A máxima corrente aqui, ó, a máxima corrente elétrica. E como ele me deu a resistência e fala de um resistor ôhmico, aqui nós podemos usar o bom e velho URI, ou a equação aqui que a gente usa, que a corrente elétrica é uma, é um resistor ôhmico. Nós podemos usar, deixa eu apagar aqui, no item C, nós podemos falar que I é igual a força eletromotriz dividido pela resistência. Isso aqui é um estudo muito conhecido, a lei de Ohm, né, a partir da força eletromotriz, também aí trabalhada como se fosse um circuito elétrico, né, a lei de Pouillet, enfim, aqui a gente relaciona a força eletromotriz, que no caso aqui é a máxima, dividido pela resistência. Então, a partir dessa força eletromotriz, máxima dividido pela resistência, você vai ter a corrente máxima, que é o que ele está perguntando. O que nós precisamos saber? Vamos achar quanto vale a força eletromotriz máxima, uma vez que nós sabemos o valor da resistência, que é 40. Então, aqui, o que a gente precisa achar? Precisamos achar quanto vale esse pontinho aqui, ó, ou esses pontos aqui de máximo, né? E aí, a gente tem, se você for contar, eu vou até aumentar aqui, deixa eu aumentar a divisão disso aqui. Se você for contar, cada uma dessas divisões, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Cada divisãozinha dessa tem 20 volts de FEM, né? Porque veja, a gente tem em 5 vai 100, então mais uma 120, 140, 160, aqui ele chega no que a gente chama de 180. Então aqui a gente está, a força eletromotriz máxima é de 180 volts. Quando a gente transporta isso para a equação, né? Vamos arrumar aqui, deixa eu arrumar aqui para ficar no começo. A força eletromotriz máxima aqui, basta você contar ali, são 180 volts, e aí descrita pela quantidade de tracinhos aqui. Basta você pegar, aqui talvez a imagem não fique tão clara, mas você pega na prova, é bastante evidente, dividido aqui pela resistência de 40, isso dá uma corrente de 4,5 ampere. Pronto. E assim nós chegamos na resolução do item C. Então aqui é importante você analisar fazer uma análise bem cuidadosa ali. Na prova você tinha que contar essas linhas para ver quanto que cada uma dessas linhas estava valendo, e que ela parava, não chegava no 200, ela parava lá no 180, né? Ela subia 9 tracinhos para valer, como cada tracinho vale 20, ela ia para lá no 180.